A partir do último dia 6 de fevereiro, a linguiça Blumenau passou a ser um produto com selo de indicação geográfica, reconhecido inclusive pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Isso significa que essa iguaria só poderá ser produzida em algumas cidades do Médio e do Alto Vale do Itajaí. Com isso, a produção da linguiça Blumenau é de propriedade exclusiva da cidade de Timbó e mais 15 cidades da região. E a Fricar Indústria de Alimentos de Timbó é uma das empresas que produz essa iguaria. Estamos nesse momento aqui com o Andrei, ele que é o responsável pela qualidade e desenvolvimento do produto e também esteve à frente aí de todo esse processo, deste reconhecimento pelo INPE do selo de indicação geográfica da linguiça Blumenau. Andrei, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo ao Repórter Cultura. É um prazer ter você aí, obrigado também por nos conceder essa entrevista bacana aqui na Fricar. Legal, é um prazer recebê-los aqui na Fricar, fazer uma entrevista e falar um pouco sobre um grande produto que é um ícone da nossa região, que é a linguiça Blumenau. Então, Andrei, agora na prática, com este selo de indicação geográfica do INPE, o que muda aqui na nossa região e também em relação ao processo de fabricação da linguiça Blumenau? Isso é uma coisa muito importante que a gente conseguiu, o processo de identificação geográfica da linguiça Blumenau, porque só na nossa região, somente 16 cidades podem produzir a linguiça Blumenau, que são as 16 cidades que vêm da grande Blumenau, que era antigamente, Então a gente consegue pegar e deixar mais a receita aqui na nossa região, a gente consegue deixar mais a cultura da produção da linguiça mais aqui na nossa região, as características da linguiça Blumenau, para não se fugir essa característica da linguiça, Muitas vezes as pessoas de fora vão querer produzir esse produto e chamar de linguiça Blumenau, mas na verdade não é uma linguiça Blumenau, não tem as características do produto que a gente produz aqui hoje, E aí, claro, por conta de ter esse selo de identificação aqui, tem alguns processos agora da qualidade que vão ser mais rigorosos também justamente para seguir aquela receita original, vamos dizer, aqui da linguiça Blumenau. É, isso mesmo. A Fricar, juntamente com 6 empresas, nós fundamos a AOBLU, que é a Associação de Produtores de Linguiça Blumenau. Essa AOBLU, ela tem um caderno de receitas e ela que vai certificar todas as empresas a quem pode ou não pode produzir a linguiça Blumenau da maneira correta. Então ela vai fiscalizar essas empresas, ver se elas estão produzindo da maneira correta, com os ingredientes corretos e da forma como deve ser uma linguiça Blumenau característica. Essa produção não sendo característica como linguiça Blumenau, essa associação não vai dar o feedback positivo, e dar os selos que isso é uma linguiça Blumenau, Certo, então na verdade esse selo de identificação também, ele vem para trazer até mais segurança para o próprio consumidor final, que vai adquirir essa linguiça depois nos supermercados, na nossa região. Isso aí, com certeza. Então daqui a alguns tempos, as linguiças Blumenais elas vão estar certificadas, cada uma com um selo separado da identificação geográfica. Então a pessoa quando vai comprar uma linguiça Blumenau, ela vai olhar a rotulagem do produto, lá vai ter que ter um selo de identificação da IG. Ou seja, esse produto foi certificado pela nossa associação, E qual foi o tempo, só para que o ouvinte também faça ideia, quanto que foi o tempo aí desse processo da entrada ali do pedido até então o reconhecimento do selo de identificação? Foi um processo bem longo de 4 anos. A gente começou com as básicas empresas que estão hoje, são 7 empresas, Foram convidadas todas as empresas da região que produzem linguiça Blumenau, mas 7 empresas quiseram abraçar essa causa, juntamente com o Sebrae, que deu um apoio enorme para a gente e formulou todo esse projeto de identificação geográfica. Então foram 4 anos de muitas reuniões, de muita perseverança. Também quero elencar que a Prefeitura de Timbó foi uma grande incentivadora da IG da linguiça Blumenau, que ajudou a fazer acontecer. Então hoje, depois de 4 anos, é um orgulho muito grande, nós estamos muito felizes que saiu essa identificação geográfica, é um marco para a nossa região. Só para vocês terem uma ideia, hoje são 8 identificações geográficas no nosso estado, é a primeira da nossa região e é o primeiro produto cárneo do nosso estado com identificação geográfica. Então é um marco para nós aqui da região do nosso estado. Então lembrando, gente, Timbó, além de Timbó, mais 15 cidades então autorizadas a produzir a linguiça Blumenau de acordo aí com o reconhecimento do INPE, com um selo de identificação aqui na nossa região. Agora, nossa região é exclusividade. Na verdade, agora a linguiça Blumenau é exclusividade da nossa região, do Médio e do Alto Vale do Itajaí.
É isso aí mesmo, então é um orgulho bem grande a gente conseguir essa identificação geográfica e para cada vez deixar nosso produto mais tradicional conforme a receita que sempre deve ser seguida, né? Falar um pouco da linguiça Blumenau, né? E o porquê da linguiça Blumenau, qual que é a diferença da linguiça Blumenau para uma outra linguiça defumada que a gente vê no mercado, né? O começo da linguiça Blumenau na nossa região foi colonizada por colonização alemã, italiana, mas que eles faziam em casa as linguiças defumadas. Então eles faziam linguiça, abatiam um porco, faziam linguiça e defumavam em casa. E depois, lá na década de 30, mais ou menos, surgiu 4 grandes empresas na nossa região, 4 grandes frigoríficos, que era a companhia Lorenz em Timbó, que era a companhia Jens em Blumenau, a companhia Weg em Pomerode e a companhia Carlos Schroeder em Dayal. E essas 4 empresas eram grandes frigoríficos. Aqui a companhia Lorenz era um dos maiores frigoríficos do Brasil naquela época. E eles produziam muita linguiça Blumenau e eles vendiam para todo o Brasil. Então a pessoa lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, me vê aquela linguiça lá da região de Blumenau. E por isso que ficou conhecida como linguiça Blumenau, que as pessoas pediam, me vê aquela linguiça da região de Blumenau. E como que essas cidades eram tudo Blumenau antigamente, e por isso dessa questão dessa região, né? Então, aqui a gente está no processo produtivo da Fricar, onde nós abatemos os suínos e também a gente faz toda a industrialização, tanto da linguiça Blumenau como diversos outros produtos que a Fricar produz, né? A linguiça Blumenau ela começa com a seleção das carnes, então a gente desossa as carnes, seleciona elas, depois essas carnes vão para o misturador, onde a gente coloca condimentos e aditivos nessa linguiça, nessa massa, depois essa carne ela é moída, e depois ela é misturada novamente e depois ela vai para a ensacadeira, que a gente vai acompanhar aqui o processo, onde a massa é colocada dentro da tripa e depois disso vai para os defumadores. E lá fica cerca de um bom tempo defumando, dando aquele toque especial que a linguiça tem. Então, André, enquanto ele vai fazendo então esse processo, a gente vai explicando. Aqui já tem uma massa pronta que está aqui dentro da máquina e ele vai fazendo então o ensacamento. Essa é a parte final antes de ir para a defumação, a linguiça Blumenau, né? Então a massa é colocada dentro da tripa, né? A gente chama de ensacada e depois é levada para o defumador, né? Nós aqui uma máquina automática que faz isso, uma máquina alemã e uma embutideira alemã também. Então a linguiça Blumenau ela sai prontinha já, bem certa, pronta para ir para o defumador. Então essa aqui é a parte final do processo quando a linguiça vem para o defumador, então, Andrei? Esse daqui é o principal processo artesanal da linguiça Blumenau. Então a linguiça vem para cá em defumadores bem artesanais, que é muito o controle da pessoa de saber como é que está o tempo, se está úmido, se não está úmido, se está quente, se está frio, como é que vai ser o tempo amanhã. Então é uma alquimia bem grande nesse processo de defumação, por isso do diferencial da linguiça Blumenau perante outras linguiças, né? É o processo de defumação. Esse processo de defumação ele dura no mínimo 48 horas e a gente vai dosando mais serragem, mais calor, menos calor. Então, dependendo como é que está o clima, a gente vai sentindo como é que está a evolução da linguiça nessas 48 horas, porque a gente sabe onde é que a gente tem que chegar. Uma linguiça bem defumada, vermelhinha, bem seca, mas até chegar lá a gente vai ter que dosar essas quantidades de calor e fumaça diferentemente para cada lote de produção. E vai verificando tudo a olho nu também, vem aqui, verifica fileira por fileira, vê quais que estão boas, quais que não estão. É isso aí, vai verificando se no final do defumador tá bom, no começo não tá, então faz mais fogo no final e assim por diante. Então é uma alquimia bem grande, é um processo bem manual e você também tem que ter um feeling bem grande para você conseguir defumar a linguiça, ela fica bem defumada e bem uniforme cada batelada. É isso. Legal, aí mesmo. Legal. É bem bacana isso. Então, Andrei, essas aqui então são as linguiças Blumenau já finalizadas depois de todo o processo de defumação delas. É isso aí, aqui já tem as linguiças finalizadas, a gente defumou no final de semana essas linguiças e elas estão prontas para ir para o consumidor. Então hoje à noite elas já vão ser etiquetadas e elas vão para os mercados aqui da nossa região e do nosso estado. Divulgando nosso produto, isso que é uma iguaria bem importante e rica para a gente, né?